Bom, pessoal, quero começar esse vídeo dizendo que esse canal não é para quem é a favor do Alexandre Correia e nem contra o Alexandre Correia. Esse canal também não é para quem é a favor da Ana Hickman e tampouco contra a Ana Hickman. Esse canal e os vídeos que eu posto aqui é para quem é minimamente maduro intelectualmente para se perguntar: quem é que está falando a verdade? Será que tudo isso é verdade? Vídeos meus, eu falo como eu era mentiroso, como eu era controlador, como eu era manipulador, como eu era tóxico. E isso me fez muito mal. E por essas e por outras eu beirei a depressão. Então hoje, só de pensar em falar uma mentira, isso já me faz mal. Porque eu sei onde eu posso chegar caso eu continue a mentir. Então esse canal não é para isso. Eu uso o meu profissionalismo em busca da verdade, assim como o senhor Ricardo Feltrin, assim como o Dr. Enio, assim como o senhor César Rangel, entre outros que buscam a verdade aí na internet. Então esse canal é para isso. Não vai adiantar você entrar aqui, querer me criticar, querer me julgar, que vai entrar de um lado e vai sair do outro. Então eu fiz esse vídeo aqui porque teve inúmeras perguntas dos vídeos que eu fiz. Uma delas foi quando eu falei do Dr. Enio Murad, que ele tomou uma cinzeirada na cabeça da Ana Hickman. Aí me perguntaram: ué, mas de onde veio esse cinzeiro? Ela fuma? Foi uma pergunta que eu me fiz. Eu falei: é mesmo. De onde sai um cinzeiro para tacar na cabeça do advogado? Eis que as respostas surgiram e eu vou trazer essas respostas e outras respostas para perguntas que foram feitas aqui no meu canal e nas outras redes sociais, me julgando, muitos criticando como se eu não tivesse informação. Então esse vídeo ele é direcionado justamente a esse monte de perguntas e críticas que foram feitas para que vocês entendam e minimamente se perguntem: pô, mas será que isso é verdade? Será que isso não é? Não precisa acreditar em mim. Vai buscar essa verdade. Se ela grita dentro de você e você acha que o que eu estou falando aqui não vale, ou o que a Ana Hickman está falando não vale, ou o que o Alexandre Correia está falando e não vale, Ricardo Feltrin, César Rangel, Léo Dias, entre outros que estão falando do caso. Olhe com os seus olhos e busque a sua verdade, ok? Vamos para o conteúdo, que eu sei que vocês não gostam de enrolação. Olha só. Agora a gente vai entrar nessa parte do vídeo. O Dr. Enio vai falar sobre a arma que foi plantada propositalmente na casa do Alexandre Correia para que ele fosse preso. Então, a Ana Hickman tentou prender o Alexandre 3 vezes. Primeiro com a agressão, que ainda não foi comprovada e vai a júri em setembro com a Lei Maria da Penha. Segunda tentativa dela foi implantar uma arma no apartamento do Alexandre. E a terceira tentativa foi com a quebra de medida protetiva, que ele supostamente havia quebrado essa medida protetiva. Então agora o Dr. Enio vai falar sobre essa questão da arma que foi implantada propositalmente no apartamento do Alexandre. Observem que loucura. Se realmente a Ana Hickman quer fazer um desafio do jogo da verdade, eu posso explicar com detalhe como que ela plantou a arma de fogo lá. Mas eu prefiro, nesse momento, ainda não falar isso. Então, olha só, quanto mais abre essa caixa de Pandora, mais radiação sai de dentro e mais tecido será destruído. Vamos abrir essa caixa de Pandora, Dr. Enio Murad, porque eu fui buscar a informação onde o senhor fala sobre a arma. Observe. E a história dessa arma é coisa de submundo. Porque houve uma arma na casa, mas não era do Alexandre. E sim de uma pessoa ligada a Ana Hickman. Sério? Essa arma era da Hickman? Não era dela. Segurança? Eu não posso citar o nome da pessoa para não prejudicá-lo, mas eu posso citar o fato. O que aconteceu? A arma estava num cofre móvel. O cofre estava na residência Itu. Sabe aquele cofre pequenininho? Sei. Isso. Então, Ana Hickman e o Alexandre atenderam um pedido de um amigo para guardar uma arma no cofre originada da Revolução de 1932, uma garruncha velha. Garruchona antiga. Arma espólio de guerra, certo? Aí esse cofre saiu de Itu, foi andando sozinho,
E foi parar no apartamento lá. Certo. E era de ciência de Ana Hickman, de Alexandre, que dentro desse cofre tinha uma garrucha velha. Tá. Só que uma alma abençoada viu o movimento e tirou de lá antes da polícia chegar. Aqui me surgiu uma pergunta. Quem foi essa alma abençoada que viu esse cofre sair da casa de Itu da Ana Hickman e ir parar no apartamento do Alexandre? Com certeza essa pessoa que viu eles tirarem a arma da casa de Itu da Ana Hickman e passar para o apartamento do Alexandre está do lado da Ana Hickman, mas não a favor da Ana Hickman, porque essa pessoa que está com a Ana Hickman viu ela tirar o cofre daqui e passar para cá, e essa mesma pessoa tirou a arma de lá. Por quê? Porque ela deve ter ouvido tudo o que a dona Ana Hickman planejou para prender o senhor Alexandre. O que essa pessoa fez? Foi lá porque ela tinha acesso ao apartamento e tirou essa arma. E olha os absurdos que vieram acontecendo. Observe. Retificando, não foi a primeira vez, foi a segunda. A primeira, como eu disse, foi com a agressão. A segunda foi com a arma e a terceira com a medida protetiva. Cheguei na casa do Alexandre, tudo arrombado, sem necessidade, porque a Ana Hickman tinha chave. Porque o apartamento é dele, tem chave. Não, peraí, não é só ele que tinha chave. Ana Hickman tinha chave, a irmã, o motorista, todo mundo tinha acesso ao apartamento. Nós estávamos em Itu. Todo mundo do lado da Ana Hickman tinha acesso ao apartamento. As irmãs dela, enfim, o motorista, como ele narra. E o Alexandre também tinha a chave do apartamento. Mas olha só. Quer dizer, nós não estávamos lá no apartamento na hora do arrombamento. Oferecemos para ir junto, não foi permitido. E a polícia entrou de fuzil. Léo Dias filmando, fuzil, arrombamento. Léo Dias filmando, fuzil, arrombamento. Eles pediram para ir até o apartamento para acompanhar essa busca e apreensão, porque não iam encontrar nada. Só que foi proibido a eles fazerem isso. Se você pega a entrevista que o senhor Léo Dias estava dando, eles dizem na entrevista que precisa de alguém para acompanhar essa busca e apreensão. Aí o que eles fizeram? Chamaram um porteiro. Por que eles chamaram o porteiro se o senhor Alexandre e o senhor Enio Moradi se ofereceram para ir até lá? Entende? Todo um circo armado para quê? Para divulgar a prisão do Alexandre, que infelizmente não aconteceu, porque foi tudo mentira, planejado, e graças a Deus, alguém que está do lado da Ana Hickman, mas não está a favor dela, tirou a arma antes que isso acontecesse. Aí o Léo Dias, como sempre, em primeira mão, ia divulgar, porque ele estava fazendo contagem regressiva para a prisão do Alexandre Correia. Observem essa fala aqui no vídeo do Léo Dias. A busca e apreensão, pedido de justiça pode entrar sim, não precisa ter ninguém dentro, estou checando aqui em loco, tá? Não precisa ter ninguém dentro do apartamento, mas de preferência a autoridade que está ali maior, que está cumprindo o mandado de busca e apreensão no apartamento, ela pede, por exemplo, um síndico do prédio, um responsável pela portaria, para que acompanhe essa busca e apreensão, para que não seja alegado depois. Busca e apreensão é cumprido os mandados de prisão. Oi. É que a minha informação aqui é de polícia ostensiva. É que a minha informação aqui é que a polícia foi conduzida ao apartamento pelo zelador do prédio. Então não soa esquisito? Peraí. Se o Alexandre e o Dr. Enio se ofereceram para ir até o apartamento para abrir a porta para a polícia e a polícia fazer a busca e apreensão devida, por que na delegacia isso não foi permitido? E lá no apartamento já estava Léo Dias, a polícia toda com fuzil, e eles preferiram arrombar
o apartamento. E o programa Fofocalizando, onde o senhor Léo Dias faz parte, lá diz, precisa ter alguém para acompanhar. Não soa curioso? Você não fica se coçando para saber que porra é essa? O que está acontecendo que não levam o cara que se ofereceu para estar lá e abrir a porta? A ideia é arrombar a porta. Não é estranho? Bom, eu não sei se é para você. No meu caso, extremamente curioso, se você é minimamente curioso ou curioso, você fala, pois é, algo não está fechando nisso aí. Mas vai ficar pior. Vamos continuar. Não satisfeita que ela tentou prender ele por uma suposta agressão que já foi provado por A mais B, que não aconteceu, ela tentou implementar uma arma no apartamento dele para também prender ele. Não funcionou. E a terceira, que é a quebra da medida protetiva. Olha que absurdo o que essa mulher fez para tentar prender o Alexandre Correia. Quando eu prestei serviço militar, uma frase que eu gravei na minha cabeça foi: nada é tão ruim que não possa piorar. E piorou nessa terceira parte, onde a Ana Hickman tentou prender o Alexandre Correia mais uma vez por quebra de medida protetiva. Eu não vou colocar tudo em detalhes. Mais uma vez eu repito, quem quiser assistir, tá aqui o link na descrição do podcast da doutora Jerusa. Mas olha só o que a Ana Hickman fez para tentar prender o Alexandre, dessa vez, com certeza, com a ajuda do senhor Eduardo Guedes. Observe. Fala, doutor Enio. A questão do Edu Guedes. O que eles fizeram no dia 14? Tá. O que eles fizeram? Doutor, eu vou pedir licença, eu preciso só... Claro, Tá. Fica à vontade que eu sigo aqui com o doutor Enio, tá? Edu Guedes, junto com a Ana Hickman, tentaram prender o Alexandre nesse dia com um simulacro sobre a falsa quebra de medida protetiva. O Alexandre ele vai buscar o filho com base numa ordem judicial dentro de um processo de alienação parental. Então é com hora marcada. Então a Ana Hickman sabe qual o horário que o Alexandre pega o filho e qual que é o horário que devolve. Enquanto o pai do Alexandre estava carregando o carro com as roupas dele, ficou sem as roupas por 3 meses, sem a própria roupa. Ana Hickman, junto com o Edu Guedes, vai na portaria do condomínio provocar o Alexandre. Então ela saiu, O Alexandre estava a 1.400 metros de distância. Eu gosto de ser repetitiva para não para ficar as pessoas dúvida. Entender. O pai de Alexandre... Doutora Jerusa é das minhas. Eu gosto de ser repetitivo para não ficar dúvida. Então ela vai repetir para vocês entenderem. Logo ela poupa o meu serviço, eu não preciso repetir aqui de novo como eu sempre faço. Já teve gente que inclusive reclamou. Mas continua. O Alexandre ficou do lado de fora 1.000 metros de distância. 1.200 metros. Ou seja, respeitando a medida protetiva, a ordem judicial. Sim. E estava no condomínio com autorização judicial. Sim. Aí, Ana Hickman viu que o pai de Alexandre entrou. Sim. Aí, o que ela fez? Opa, hoje eu vou conseguir prendê-lo. Exatamente. Colocou Alezinho no carro de Edu Guedes. Sim, um Mustang azul. Azul. Saiu da portaria do condomínio para que a distância entre Alexandre e ela diminuísse. Não fosse mais os 1.200 metros. Não fosse mais os fosse 1.200 metros. Com isso, ela poderia falar que houve uma quebra de protetiva. E quebra de protetiva na Lei Maria da Penha é cadeia. Não, ela pediu a prisão do Alexandre junto com o Edu Guedes. Então, deixa eu explicar bem isso. Ana Hickman vai ao encontro do Alexandre, mas houve uma grande frustração nisso tudo. Ela esqueceu que tem câmera? Eu vou dar o detalhe disso tudo, os horários. Então, olha só, não é só isso. O Alexandre ele estava do lado esquerdo, pela entrada. Esse condomínio não tem como quem está saindo fazer a conversão para quem está entrando. Para a esquerda. Isso. Então, Ana Hickman e Edu Guedes acharam que ia flagrar o Alexandre na portaria, só que o Alexandre estava distante. Ele tem tanto... Isso. E para que o carro do Edu Guedes passasse ao lado do Alexandre, tinha que pegar a rodovia Castelo Branco, fazer um contorno e voltar. No que voltou, o Alexandre não estava mais lá. Então, Ana Hickman não conseguiu. Os advogados dela peticionaram
no processo da medida protetiva, dizendo, olha, o Alexandre quebrou a medida protetiva porque ele estava de plantão na porta do condomínio esperando a Ana Hickman sair para ameaçá-la. E minha testemunha é meu amigo Edu Guedes. Ela disse amigo. Os seus advogados falam na petição o seguinte, a nosso pedido, a juíza, primeiro eu quero dizer que o Ministério Público e a juíza negaram o pedido de Ana Hickman. Eu li. Certo? O senhor me disse isso e eu li. E a juíza decidiu que Alexandre não quebrou a protetiva. Só que a nosso pedido vieram as câmeras, a filmagem, o circuito de televisão. Porque o condomínio daquele tem câmera. E o registro de entrada e saída. E isso ficou comprovado que ela e os advogados mentiram descaradamente. Por quê? Ana Hickman disse o seguinte para a juíza de Itu e seus advogados. Essa parte é maravilhosa. Por quê? Olha o que a Ana Hickman disse e depois eles conseguiram comprovar porque pegaram o circuito de segurança do condomínio dela. Olha só, para provar a mentira descabida que ela disse para o juiz. Que o pai do Alexandre saiu do condomínio às 17h40. Só que o Alexandre permaneceu na porta do condomínio, segundo Ana Hickman, até às 19h40. Em atitude coercitiva e intimidatória. Atitude coercitiva e intimidatória. Só que quando veio o circuito de televisão, o registro da portaria, sabe qual que é a resposta? É o seguinte, o pai do Alexandre entra às 17h20. Ana Hickman sai com Edu Guedes às 17h40. O pai do Alexandre pega o Alexandre na portaria às 18 horas e vão embora. Ele não ficou lá. E Ana Hickman mente para a justiça que o pai do Alexandre já tinha ido embora. E Alexandre continuou. Ficou na portaria e que ela teve que, junto com o Edu Guedes, ficar até as 19h40 na rua. O Alexandre, o maníaco perigosíssimo, ficou até as 19h40. Na porta. Ela mora em Nárnia, né? E ela teve que ficar andando na rua, esperando o Alexandre ir embora. Só que, pasmem, ela mentiu até o horário que ela ficou na rua, porque o registro diz que ela voltou às 18h30. Só que para a polícia, para a justiça, para prender o Alexandre, ela mentiu que o Alexandre ficou lá até as 19h40 e que ela teve que ficar na rua esperando ele ir embora. Quando os registros, a câmera filmam ela e o Edu Guedes voltando para o condomínio às 18h30. Então, tudo o que ela diz é mentira. Esse tipo de pergunta e comentário eu também recebi muito nos meus vídeos sobre a questão do cinzeiro que Ana Hickman jogou no Dr. Enio Murad. Segue a explicação. Aqui, ó. Márcia Regina Carneiro disse o seguinte. Boa noite. Ana Lúcia Hickman está na live do Chupim, nesse momento agora, dizendo que o Dr. Enio terá que provar que ela jogou um cinzeiro na cabeça dele. Vamos lá. Esse comentário da dona Márcia ali, eu assisti essa live do Chupim e eu não vi em momento algum a Ana Hickman ao vivo no programa deles dizendo isso. Então eu não sei de onde a dona Márcia tirou essa informação, não é de responsabilidade minha, só estou trazendo aqui porque foi um dos comentários que eu recebi sobre isso. Tipo, por que ele não prova isso? Olha, eu fico muito feliz que ela está se manifestando sobre isso. Até porque que ela que trouxe esse assunto para a pauta. Tem testemunhas no dia. E que elas estão aí vivas e prontas para serem ouvidas. Né? E elas lidam com a verdade assim como eu. Por que ele não prova? Ele tem testemunhas vivas que presenciaram a cena que estão dispostas a depor. Se for o caso, se a dona Ana Hickman quiser levar isso para frente, Dr. Enio Murad tem as testemunhas, ele tem as testemunhas que podem comprovar o que ele está falando. Ao contrário da Ana Hickman, que das 3 tentativas de prender o Alexandre Correia, ela não conseguiu provar nenhuma. Então, para quem perguntou, por que ele não prova? Tá aí a resposta. Continua. Nessa explicação que o Dr. Enio dá sobre a questão do cinzeiro, para quem quiser
mais uma vez, o link dessa live vai estar aqui na descrição do meu vídeo. Ele conta em detalhes. Eu não vou ficar fazendo isso aqui, o vídeo vai ficar gigante e essa não é a minha ideia. Então, se você quer e tem o mínimo de curiosidade, vai lá assistir no canal do César Rangel, que você vai entender o porquê de tudo isso está acontecendo e por que o Dr. Enio trouxe isso em pauta. Ele explica com detalhes lá. Outro comentário que eu tive inúmeros aqui no meu canal era que o Alexandre tinha sido internado à força porque ele era viciado. Mais uma prova de que há 11 anos atrás ele não foi internado por adicção. Ele foi internado por esse motivo. Ouçam. O senhor afirmou que não sabia dessa adicção do Alexandre. Essa internação, então, o senhor não tinha conhecimento que ela poderia ter acontecido por uma adicção, então? Não, nem ele, nem a Ana Hickman me disse isso, na época. Entendi. E a internação que ele teve por adicção foi há 6, 7 anos atrás, não 11 anos. Entendeu? Há 6, 7 anos atrás, Alexandre foi internado voluntariamente, como ele trouxe a público, por conta da sua adicção. Agora, há 11 anos atrás, o motivo foi outro. E foi por esse motivo que o Dr. Enio precisou intervir para tirar o Alexandre de um cárcere privado, porque ele não tinha sido internado de forma voluntária. Observe. O Alexandre teve uma internação voluntária, que ele foi para uma clínica de reabilitação há 6, 7 anos atrás. Isso dito por ele, publicamente. Só que há 11 anos atrás, eles tiveram uma discussão, ela estava muito estressada para discutir a relação, cancelou o marido. Interno. Cancelou o marido, ela internou o marido. Eu não estou a fim de discutir contigo, interno. Vamos pôr você lá no modo stand-by, quando eu tiver afim, ela fez isso. Então, assim, ela provocou que essas feridas fossem relembradas. Ela quis trazer a vida dela a público. Ela quis trazer a vida dela a público e por essas e por outras, Dr. Enio fez o que fez, trazendo a questão do cinzeiro, que também foi um dos comentários que tiveram aqui nos meus vídeos. Tipo, por que ele está fazendo isso agora? Por que ele não prova? Tá aí a prova. Esse vídeo fala sobre um episódio que Ana Hickman negou ter proibido o filho dela de ver o pai. Segue. Como, por exemplo, hoje a Ana Hickman negou na imprensa que proibiu ele de ver o filho, que era mentira. Falou, não, você não vai deixar de ver seu filho. Uma guerra para ver o Alexandre. 52 dias. Uma guerra para ver o alemão. Vamos observar a leitura corporal da Ana Hickman e a confusão interna dela. Observe. Ele olhou para mim e falou assim, mamãe, eu queria muito ver meu pai. Eu falei, a gente vai dar um jeito. Entendeu a confusão? Ela concorda, depois ela discorda, depois ela concorda de novo. Isso me parece uma confusão mental onde ela afirma, depois ela nega, depois ela afirma de novo. Você pode mentir, seu corpo não mente. Tem outros especialistas que falam sobre isso aí, não sei se eles se atentaram a esse ponto. Tem outra parte aqui, olha só. E através dos advogados combinamos uma série de encontros, começou a ver ele com bastante frequência. Começou a ver ele com bastante frequência, não, depois sim. Infelizmente não é com a frequência que meu filho gostaria. E eu não vou poder de novo entrar nos detalhes aqui porque envolve a ele, mas sim, ele sempre Sim, ele sempre tem acesso ao pai dele. Essa confusão de não, depois sim. Mas vai melhorar, olha só. Eu tive que representar até na Corte Internacional para ele ver o filho e ela está negando. Então, como é possível uma mulher que se recusa a entregar o filho,
a revista Contigo e a revista Caras, ela publicou assim, Alexandre está 30 dias sem ver o filho. Aí, quando foi hoje, as mesmas revistas publicou, não, ele nunca deixou de ver o filho. É incompreensível isso tudo. É isso que eu falo sobre você ser maduro intelectualmente, minimamente maduro, para se fazer essas perguntas. E quem acompanha essas revistas e viu isso que o Dr. Enio está falando, onde a revista publica, tem 30 dias que o Alexandre não vê a Ana Hickman, e depois elas publicam o contrário do que elas publicaram anteriormente, como é que elas afirmaram uma coisa e agora estão negando e afirmando outra? Então você vê que Dr. Enio Moradi diz que teve que representar internacionalmente para o Alexandre conseguir ver o filho dele. Ela vai no canal do YouTube dela, como uma boa moça, dizer que não, que nunca proibiu o filho dela. Tem alguma coisa aí que não está fechando nessa conta. Aí você se faz essas perguntas e vai buscar para chegar à conclusão que você deve chegar. É a conclusão que você deve chegar. A justiça vai provar. E mais para frente eu vou falar sobre isso. Continua. E eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Porque quando a gente mente alguma coisa também, a gente algum dia vai responder. Sobre tudo na vida, porque as pessoas acham que elas falam o que elas querem e nunca vai acontecer nada. E não é assim. Pode demorar, tem muitos casos para ser julgado, tem uma série de coisas. E tudo A justiça como ela é, e tudo tem consequência. Então, tudo que você fala, tudo que você faz tem consequência. Tudo que você fala e tudo que você faz tem consequência. Esse é o ponto-chave desse vídeo que eu falei na live com o senhor Rangel, que eu gostaria muito que acontecesse no Brasil, como aconteceu nos Estados Unidos com o senhor Johnny Depp. Eles foram a júri e aquilo foi filmado. Então quem estava errado ali foi condenado e todo mundo assistiu. Eu gostaria que acontecesse a mesma coisa aqui no Brasil com o caso da dona Ana Hickman e o senhor Alexandre Correia. Se o senhor Alexandre Correia estiver errado, que ele pague o preço. E todo mundo assista para dizer que realmente ele errou e ele vai pagar pelo preço, pelas agressões e por tudo que ela acusou ele. Acho isso excelente. E vice-versa. Se dona Ana Hickman estiver errada, que seja julgada e todo mundo assista para entender quem ela é ou para entender quem o Alexandre é de fato. Então não sei se é isso que vai acontecer aqui no Brasil, muito pouco provável disso acontecer, e eu acredito que vai ficar cada um com a sua conclusão, mesmo sendo comprovado, mesmo não sendo, porque o Brasil infelizmente funciona assim. Bom, eu espero que tenha ficado claro para todos vocês que assistiram esse vídeo sobre as mentiras expostas da Ana Hickman, e vamos aguardar os próximos capítulos e espero que eles não piorem, porque está ficando cada vez pior. Do fundo do meu coração não é o que eu desejo que isso piore, mas está caminhando para isso. Então vamos aguardar os próximos capítulos e até o próximo vídeo.